nome é Georgia, sou professora aqui do Instituto, sou arquiteta, mestranda em Planejamento Urbano e Regional. Eu acho isso muito importante, toda essa temática, não só pela graduação, mas também pela pós-graduação. E sou de São Paulo, estou recente aqui na cidade, amando morar aqui em Jacareí. Estou só 4 meses, então não conheço tudo ainda. Minha pergunta, na verdade, assim, eu tenho um olhar. O meu trabalho de mestrado ele visa essa questão do Rio Paraíba do Sul, né, as explorações de cavos de areia, a degradação da paisagem. E eu noto que o rio é muito presente aqui na cidade, uma vez que ele corta praticamente o centro, né? E o que eu sinto, né, é que talvez ele seja um limitador, conhecendo pouco, lembrando que eu sou recém aqui. Em pouco tempo aqui na cidade, eu vejo que existem apenas 2 pontes, né? E o centro ele acaba sendo dividido. Então, eu acho que, além disso, a gente tem a rodovia também, que agora divide uma nova parte da cidade. Então, eu sinto que o Porto de Jacareí está meio segregada e dividida. Qual é a visão da prefeitura em integrar isso daí? Porque eu peguei um trânsito que achei surreal. Eu demorei de descer daqui da escola para ir até o centro, nessa rua mesmo, que não sei o nome, perdão. Demorei quase meia hora, e isso me abismou, até passar da ponte, né? E foi rápido. Me assusta ainda mais ouvir isso. Então, assim, a gente já tem, na cidade de Jacareí, a gente já tem problemas de cidade... Deixa eu até virar aqui, que eu estou de costas. A gente tem problema de cidade grande, então, né? E eu fico pensando, de carro, a gente só tem 2 pontes, e para as pessoas que moram ali no meio, qual que é o trajeto dessas pessoas? E qual é o trajeto dessas pessoas para atravessar a rodovia Presidente Dutra? Hoje eu ouvi, dando aula, que o pessoal tem dificuldade de ir para a universidade, do outro lado, a passarela não está muito próxima. E aí a gente tem acidentes que são perdas inevitáveis, que são perdas de vida, né? E a questão mais é essa locomoção, essa terceira ponte que talvez possa aparecer. Eu preciso que você formule a pergunta e me diga para quem. Tá, para o prefeito Hamilton, isso. Okay. E se houve um estudo dessas vindas, dessas novas fábricas, com a demanda dessa população que vai agregar à cidade, como que vai ser esse transporte dessas pessoas? É isso. Bom, número 1, como engenheiro e da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Jacareí, gostaria de parabenizar a iniciativa do Instituto e dos participantes. Na verdade, eu gostaria de apresentar pessoalmente. Meu nome é engenheiro Pascoal, né? E eu, desde 1990, já trabalho com essa parte. Eu tenho uma preocupação específica, um carinho específico com a área de mobilidade. Exemplo aqui da nossa colega aqui, o meu trabalho de graduação foi um anel viário para Jacareí, isso na época se falava em metrô de superfície, já trabalhávamos com várias ideias de modais, porque a gente via o crescimento do problema do carro. Hoje, se eu fosse fazer esse trabalho, ele não teria nada a ver com o que eu fiz em 90. Por quê? Porque nós temos um erro, e não é um erro de Jacareí, é um erro mundial, que, pessoal, é um conceito, é o conceito da política do carro. É esse que não é que o carro é o vilão, mas o uso da mesma... Vamos pegar um outro exemplo. No caso da saúde, no caso do ensino. Até um bom tempo atrás, nós tínhamos hospitais referências, nós tínhamos ensino referência público. Hoje, dificilmente a pessoa se usa do SUS, a pessoa é obrigado a ter um plano de saúde, assim como também ela é obrigada, quiser ter um ensino de qualidade, a procurar um ensino particular. E o carro é isso. É o meio particular que a pessoa tem de se locomover, porque existe uma falha pública no conceito dos modais. Então, qualquer debate que for ser feito, que eu acho importante, como a nossa colega falou, e o outro lado do coletivo,
é importante ter uma participação fundamental, a participação popular e das entidades nessa discussão, porque senão vai vingar. E as pessoas têm que vir desnudas da necessidade de defender o seu e pensar realmente no coletivo. A ideia do tarifa zero, eu também sou defensor, mas alguém vai ter que pagar a conta. Tá? E o rico, se nós pensarmos que nós queremos um país sem desigualdade social, se todo mundo for igual, não vai ter rico, não vai ter pobre, como que fica a conta, então? Então, acho que a gente tem que repensar todas as discussões, sentar, elaborar muito. E é onde que a pergunta, agora sim, a pergunta é como o prefeito pretende caminhar esses trabalhos de discussões, de comissões. Acha a ideia do nosso amigo de conselhos perfeita, porém, eu já participo de alguns conselhos, tanto municipais como estaduais e federais, eu sei que existe trabalho de lobby, e isso é muito perigoso numa discussão dessa. Às vezes, dentro dos conselhos, algumas entidades se articulam e conseguem defender os direitos delas, que nem sempre são aqueles tecnicamente mais corretos. Então, tem que ter um cuidado até, se for trabalhar com o conselho, de como elaborar esse conselho, de como... Essa ideia do deliberativo é ótima, mas tem que ter um cuidado de como que isso é formado, como que isso é colocado. Então, eu gostaria de perguntar ao prefeito como ele pensa conduzir esses trabalhos daqui para frente, até a nossa lei de 2015. Aí. Boa noite, meu nome é Eduardo, sou aluno aqui do Instituto, e a minha pergunta é para o prefeito Hamilton. O senhor mostrou no mapa a região norte e a oeste, cortando da Dutra, o eixo ali. E ali, nesses últimos 10 anos, nós temos um pedágio. O senhor não acha que isso prejudicou muito o acesso da região norte a oeste, fazendo a população trafegar pelo centro da cidade? Hoje conta com uma ciclovia que tem 1,8 km, famosa por ligar nada a lugar algum. Ela ficou perdida no meio do progresso da cidade. Ela está justamente num eixo de desenvolvimento, mas não está sendo em nada aproveitada pela população. Seja pela falta de cumprimento da legislação, porque todos os cruzamentos não têm nenhuma sinalização, seja de solo, seja vertical, seja esgoto a céu aberto no meio da ciclovia. Isso já se arrasta há anos. Quer dizer, não é um problema novo. Qualquer pessoa que já andou nessa ciclovia sabe desses problemas. Não seria caso de fazer essa ciclovia se integrar aos outros meios de transporte? Como? Prolongando ela até a rodoviária, botando em todos os prédios públicos que existem nesse trajeto para ciclos. Indo até a rodoviária, precisaria do quê? Um bicicletário. Você chega de ônibus, você pode alugar uma bicicleta ou pegar a sua bicicleta e fazer o resto do seu transporte. Isso amenizaria, inclusive, o problema que tem hoje na rodoviária de estacionamento, porque a pessoa vai trabalhar em outra cidade, deixa o carro na rodoviária o dia inteiro, e você chega lá para comprar uma passagem, você não tem nem onde estacionar. Essa é a realidade. E, do outro lado, a questão das pontes, que se for qualquer dia da semana, das 5, 6 horas da tarde, ou no começo da manhã, a quantidade de bicicletas cruzando de um lado para o outro é imensa. Existe um projeto de outra cidade chamado Ponte Segura. Deixar um lado para a ciclovia, o outro lado para uma calçada para pedestres, para fazer com que o negócio seja dividido de maneira a dar mais segurança para o ciclista. Porque a ciclovia hoje não é usada pela falta de segurança e pela falta de não estar integrada com os outros meios. E essa ciclovia, por outro lado, ela pode cortar. Não é como o vereador falou, quando foi votado em 2011, foi reprovado um projeto de cicloviário. Não, mas a gente vai tirar carro e vai botar bicicleta? Não é o caso. É o caso, a gente sabe, dividir o espaço urbano, indo por fora ali pelo Jardim Liberdade, não pela 15 de novembro, que não comporta uma ciclovia, não pela Lúcio Malta, tá? Mas cruzando por fora. Ah, mas vai tirar vaga de estacionamento? Sim, vai tirar vaga de estacionamento. Tem espaço ali para fazer 2 bolsões de estacionamento. Aqui do lado da igreja tem a Luz da Liberdade. E naquela praça também tem espaço para fazer bolsão de estacionamento. Você vai ter que retirar. São coisas mais de projeto executivo. Mas só para o senhor entender que existe a possibilidade. Passando depois
do lado aqui do São João. Não é para você passar uma ciclovia, por exemplo, na Avenida Santa Helena. Tem uma avenida paralela, não é a da feira, outra em cima, que se chama Marechal Deodoro. Você pode não cruzar uma paralela. Porque o objetivo da ciclovia é ela se integrar com os outros meios, não competir com os outros meios. Integrando a UBS, que tem no São Carlos dos Lázaros, o novo Educa Mais. Quer dizer, que maravilha eu poder sair da rodoviária, passar no Educa Mais Parque dos Sinos, passar no Parque da Cidade, passar no Parque dos Trilhos, passar no Educa Mais São João, passar até, por exemplo, chegando. Tá? Você pode até imaginar, ao longo dos anos, você vai fazendo isso por trechos, chegando até o Igarapés. Existe a possibilidade, existe rua, sem competir, sem interferir tanto com os carros. E, por outro lado, é esse detalhe. Botar nas pontes um lado para a ciclovia, outro lado para o pedestre, para fazer essa divisão. Rogério Lemos. Por que, quando vai vencer a concorrência da JTU, todos os vereadores votam contra a concorrência, no caso? No caso, favorece a JTU de novo. Por que não abre a concorrência para as outras empresas? Primeiro, eu acho essa pergunta é super recorrente em várias palestras que eu participo enquanto vereador. Eu acho muito importante, até daí eu dou a dica como professor, você checar a fonte da informação para que você se apoie nela. E isso é uma grande mentira, né? Só para te explicar. Quem regra a forma da prefeitura contratar é uma lei federal, Lei 8666/93, de 1993. Nenhuma cidade aqui em Jacareí não precisa ser votado na Câmara de Vereadores para contratar nenhum tipo de serviço, inclusive o serviço de transporte urbano. Então, isso não é votado na Câmara. Isso já existe uma lei federal que autoriza a prefeitura a realizar o processo licitatório e esse processo licitatório é feito seguindo essa lei e esse processo licitatório é auditado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas todos os anos. Então, é muito importante você colher essas informações antes de... Não, eu já ouvi várias vezes, não, mas todo ano vence e vocês votam lá. Isso é um absurdo, assim, para não falar outra palavra. Então, assim, isso não é votado. A última licitação foi feita em 2004. Então, posso dizer, eu estou vereador desde 2007. Então, a última licitação foi feita em 2004, o tempo de duração dela é de 20 anos, então a próxima vai ser em 2024. E essa discussão tem que ser feita, né, de fato. Acho que o ambiente para se discutir são essas audiências que discutem transporte público, mas não é votado, isso não é votado. Contrata ou não contrata, faz ou não faz, é de 1 ou é para 2. Isso é uma decisão que o poder público faz na hora que ele monta e o contrato que ele... Tanto para contratar transporte público, como para contratar qualquer obra ou serviço público. Tá? Então, a regra é igual, não é uma opção, mas é obrigação. E o que direciona a feitura desse contrato é uma lei federal. Não é votado na Câmara de Vereadores isso. Não entendi. É uma oposição? Não é uma imposição manter o monopólio. É uma prerrogativa do Poder Executivo escolher como fazer esse contrato. É uma prerrogativa dele escolher. Agora, quais os critérios técnicos em 2004 orientou a escolha de uma ou outra empresa, daí eu passo para o Hamilton, que está no Poder Executivo, e estava na época da Prefeitura, que eu também não estava nem vereador, então ele pode contar um pouco melhor essa história. Mas não é uma imposição, né? É um direito, uma prerrogativa do Poder Executivo, na hora que ele vai montar o contrato, se ele vai fazer um contrato para cada área, se ele vai fazer um contrato para a cidade toda, mas é uma prerrogativa dele escolher. Agora, o motivo da escolha eu não tenho como te dizer, porque eu não fazia parte do Poder Público nessa época. Primeiro, quero parabenizar as perguntas, né? Quer dizer, eu acho que o que demonstra é uma necessidade muito grande de maiores encontros para que se aprofunde os debates de maneira mais específica sobre os temas, porque eles acabam se conflitando
não é? Óbvio, nós temos os espaços de debate que a Câmara Municipal pode promover, nós temos as audiências públicas de prestação de contas da Prefeitura, que, infelizmente, uma baixíssima participação. O Didi foi vereador lá durante 30 anos e sabe que a cada 3 meses a Prefeitura está lá prestando contas, mas, infelizmente, já tentamos de tudo, mudar o horário, fazer qualquer coisa. Mas, enfim, acho que há um clamor da sociedade em querer se apropriar mais da cidade. Isso já é um grande passo. O que nós estamos fazendo aqui é um grande passo, então eu queria primeiro parabenizar as perguntas, porque o que me parece é que carece muito, primeiro, dessa oportunidade de contato, e segundo, de falta de informação mesmo, de informação talvez mais precisa, mais baseada em fatos, mais baseados em fatos históricos. Porque quando nós estamos discutindo aqui questões de políticas públicas, desde a ciclovia, a nova avenida, o direito do uso à cidade, o transporte público, a questão... Cada tema desse, se nós fôssemos aqui fazer um debate específico sobre ele, nós teríamos que separar uma noite para cada tema específico. Vamos fazer um debate, por exemplo, sobre as multas, como ele citou. A multa, por exemplo. Como é que funciona? Quando que foi implementado o sistema dos municípios ficarem responsáveis pelo trânsito local? Como é que isso veio se organizando e sendo implementado ao longo do tempo? E aí a gente vai descobrir coisas que podem nos assustar. Eu, à época, quando fiz esse levantamento da Prefeitura, fiquei horrorizado. Falei, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. Pedi informações sobre a cidade de São Paulo, peguei uma coisa bem extrema, e peguei o estudo sobre São José dos Campos. E cheguei à conclusão de que não tem diferença de um município para o outro. Ou seja, essa bendita fábrica de multas, ela é a que gera o maior prejuízo para todos nós. Ela gera o prejuízo para você, quando você é multado. Óbvio que muitas vezes você é multado por não cumprimento, você é multado por não cumprimento da regra. Mas o que eu estou dizendo de prejuízo? Ela te traz um prejuízo financeiro e ela traz um prejuízo para a gestão. Porque o custo do sistema de trânsito na cidade, de cuidar do trânsito da cidade, ele, na arrecadação da multa, não passa de 30% a 35%. Então, é uma empresa que dá prejuízo para a sociedade. O custo de manter isso na cidade, quando municipalizou, é de que isso não se paga. Portanto, não é um bom negócio. O melhor negócio seria se todos nós respeitássemos a legislação e nós não tivéssemos que gastar com o sistema de radar, de multa, de agente de trânsito, estando na rua para multar as pessoas. Então, para dar um exemplo da dificuldade. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, que apareceu aqui em algumas falas, eu não vou falar que pontualmente, eu citei por temas, para não ficar respondendo pontualmente, porque elas se repetiram um pouco. Uma coisa que apareceu muito interessante, e também nos gera um debate mais profundo, eu já tive a oportunidade, né, Pascoal, na Associação de Engenheiros, fazer essa provocação, é quando a gente fala da questão do rio e a questão do município ter 2 pontes. Primeiro, vamos entender o seguinte, a cidade cresceu e se desenvolveu ao longo da sua história muito mais de um lado do que do outro. Hoje nós temos 70% da população que mora do lado de lá do rio e 30% do lado de cá. Portanto, historicamente, os investimentos foram alocados para o lado de lá da cidade. Inclusive, a sua construção comercial se deu majoritariamente do lado de lá. E agora, felizmente, a gente começa a ter vida própria, uma nova centralidade na região do São João. Portanto, quando a gente vai para a discussão das 2 pontes, ela é um tema muito atual em razão daquele número que eu mostrei para vocês dos automóveis. Para uma cidade que salta de 50 mil para 130 mil veículos, é natural que nós vamos passar a nos incomodar, sobretudo aqueles que têm que fazer a transposição do rio. Então, o que não era um problema há 15 anos, hoje ele é um problema para o nosso dia a dia. Então, nós perguntamos, se construirmos uma 3ª ponte, resolve o problema? Pode amenizar, mas ele não resolve. Porque se ele não estiver ligado a um plano de mobilidade em que gere novas vias de circulação, eu vou simplesmente atravessar o rio e cair no mesmo sistema viário existente. Eu só vou atravessar o rio,
mas eu vou continuar com um problema do outro lado. Portanto, também, eu não sei de onde o senhor tirou a informação, não existe nenhum momento em que a cidade teve uma verba para a construção da terceira ponte. Até porque nunca se teve um projeto executivo que dissesse exatamente qual é o valor para se construir uma ponte sobre o Rio Paraíba, considerando, inclusive, no nosso trecho de Jacareí, um trecho extremamente muito largo. E sem considerar de que ele é um rio que não pertence ao município, é um rio que pertence à União, porque como ele corta 3 estados, nós hoje não podemos sequer fazer a limpeza às margens do rio, não podemos sequer fazer o desassoreamento em vários pontos do rio, o que seria muito bom para nós, nesse momento de falta d'água, para a gente poder ter uma segurança melhor na captação. Então, nós enfrentamos porque o rio não nos pertence. Então, não se tem algo de concreto sobre a terceira ponte. E eu, particularmente, Hamilton, mais cidadão do que o prefeito, pelos pouco do que leio, pelo pouco de que procuro entender da minha querida cidade, acho que antes da terceira ponte, nós conseguimos melhorar algumas vias de ligação da cidade, a exemplo da que eu citei aqui, essa ligação da região ali do Jardim Flórida, Padre Eugênio, com o Nova Esperança, para a gente poder otimizar um pouco mais e pensar, quem sabe, até num binário das nossas pontes, otimizando o uso da ponte do Jardim Flórida. Porque se a ponte fosse a solução dos nossos problemas, nós temos a terceira ponte já. Porque a Dutra tem uma ponte sobre o Rio Paraíba, para demonstrar que não é a travessia do rio, mas é o que eu ofereço de um lado de lá do rio, o que eu ofereço do lado de cá. Então o debate é mais complicado. Oi? Então, para você ver que é uma informação seguinte, teve uma emenda do Emanuel. Oi? Mas olha, você sabe quanto custa uma ponte? Você não tem ideia? Então eu vou te dar uma ideia. Eu conversei com um professor. Não, então eu estou te respondendo. Então, me permite, só estou dizendo o seguinte, essa verba do ex-deputado Emanuel foi de Eu sei, porque é o seguinte, é uma emenda parlamentar de R$1,5 milhão, eu não me lembro se é 1,5 ou 3 milhões de reais, quando que uma ponte sobre o Rio Paraíba vai ficar perto de 40 ou 50 milhões de reais. Então, por isso que eu disse aqui, quando nós temos as boas ideias, a gente precisa aprofundá-las e apontar o caminho para implementá-las, inclusive a fonte de recurso. Não é? Não, o senhor falou do uso. Sim. Eu não respondi, porque eu acho que eu não vou conseguir responder todas, mas vamos lá. Eu acho que todas as ideias, não só a sua, como aqui as das demais pessoas, sobre ciclovias são propostas que nós temos que receber e fazer discussão com vocês de como implementar, em que tempo, em que custo que a gente pode colocar isso, talvez uma ideia inovadora, como eu ouvi de você aqui, da questão de regulamentar melhor o uso de um lado da ponte e outro, porque você tem razão. Eu acho que quando eu coloquei um desafio aqui, foi bacana o debate lá, né, Pascoal, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, é de que se nós não começarmos a dividirmos esta responsabilidade do uso da cidade com o próprio cidadão, nós vamos achar que com os investimentos que a gente consegue fazer, nós vamos dar conta de melhorar a vida no centro da cidade. E nós não vamos melhorar a vida no centro da cidade porque nós não vamos colocar semáforos em todas as faixas de pedestre, nós não vamos inviabilizar o uso da cidade. Então, nós temos que investir em modernização de sistemas de digitalização de semáforos, em ciclovias. Eu, particularmente, também acho que é um outro debate, eu não acho que nós temos condições de tratar como ciclovias. Nós vamos começar a pensar em como é que nós vamos educar o motorista nosso do automóvel, que é o grande hoje dono da cidade, e a gente criar uma cultura que hoje em alguns países da Europa já vem há muito tempo, que nós podemos distribuir esse uso na cidade do mesmo espaço, que é você ter as ciclofaixas. Nós temos exemplos na Europa, no caso da cidade de Amsterdã, por exemplo, que as ciclofaixas se misturam no trânsito da cidade. Por quê? Porque nós não temos um espaço físico para criar exclusivamente para a bicicleta.
pela quantidade, pelo tempo de uso, não é? Então, eu acho que são debates extremamente importantes. Acho que foi o senhor que citou, na questão das ciclovias, é que muita gente ainda vai achar que eu estou sem responder, né? Porque já estão me pedindo o microfone aqui. Mas ele citou a questão do esgoto. Eu acho um debate fantástico. Se quiser buscar um debate aqui sobre saneamento, nos fará muito bem. O que acontece com o nosso município? Nós temos uma construção da cidade que, até se comparado com a realidade do Brasil, ela está bem, porque ela capta o seu esgoto em mais de 96%, trata toda a água da cidade e distribui para quase 98% da população, e os 2% não atendido com rede de água é atendido por sistema de caminhão-pipa. Ainda é bem residual, mas ainda tem. E as cidades brasileiras não trataram do esgoto. Essa é a nossa realidade. E para se ter uma ideia, hoje nós precisamos de 300 a 350 milhões de reais para tratar todo o esgoto doméstico da cidade. Bom, qual é a nossa situação atual? Em 2000, a cidade tratava 1,8% do esgoto. Em 2008, quando eu assumi a prefeitura, o Marco Aurélio me entregou com 20% do esgoto tratado. Nós estamos hoje com perto de 50% a 60% do esgoto tratado, porque o TURI ainda não está todo interligado na estação que foi construída, mas foi um investimento de 130 milhões de reais. Agora, para a Bacia do São João, todo este lado que nós estamos da cidade, conseguimos mais um PAC de 113 milhões para fazer a principal bacia do lado de cá, que é a Bacia do Tanquinho, que nasce lá no Pedramar e deságua no Rio Paraíba, aqui perto do Educamais do São João. Portanto, nós estamos falando de 300, 350 milhões de reais para tratar o esgoto doméstico, coisa que os municípios não cuidaram. Sabe quanto é a capacidade de investimento do município de Jacareí por ano? Vocês fazem ideia? Quando eu estou falando em investimento, eu estou falando daquele dinheiro que o prefeito pode decidir em fazer uma avenida, investir numa nova escola, ou fazer um posto de saúde, ou construir uma ponte. Sabe quanto por ano? Não chega a 80 milhões de reais para cuidar de todo o município. Porque esse orçamento que eu apresentei é aquele que estão incluídos todos os recursos que nós temos que pagar: a folha de pagamento dos funcionários, os 25% da educação, os 25% da saúde, os precatórios e a dívida pública, sem contar outras obrigações, com Câmara Municipal, Instituto de Previdência. Aí você vai tirando, sobrou lá na mão do prefeito 80 milhões para investir. Então, quando nós discutimos os projetos, a gente tem que precificar. Quem estiver estudando logística aqui vai trabalhar muito isso. Eu tenho um projeto, resolve um problema, mas esse problema, para ser resolvido, vai me custar tanto, em que tempo? Então, eu acho que o debate ele é extremamente importante. Gostaria aqui de responder mais pontualmente as perguntas, lamento não poder aprofundá-las, mas eu acho que são contribuições, viu, Pascoal, não só sua, mas do senhor e de todo mundo que fez aqui colocações, para que a gente traga isso para o debate. E, para finalizar, nós... eu vou usar o Edinho, esqueci do ônibus aqui, mas nós vamos criar uma agenda, a gente está estruturando um conjunto de informações para ter um pouco mais de qualidade para abrir o debate com vocês, agora no começo do ano 2015, para que a gente faça os debates sobre os desafios da cidade, sobre todas as variáveis. O Didi me perguntou sobre a história de ônibus. É uma licitação pública, o estudo que foi feito à época, no início da década. Economicamente, a cidade não comportava mais do que uma empresa para operar o sistema. Vou dar um exemplo de São José. Muitos usavam São José como exemplo. São José agora tem 3 empresas de ônibus. Tem quantos mil habitantes? 600 mil. Jacareí tem uma empresa com 200 mil. Embora essa conta não seja melhor para se fazer, nós não estamos falando de monopólio, nós estamos falando de sistema. A cidade comporta dividir em lotes para outras empresas. O estudo à época não apontou. Pode ser que hoje aponte a possibilidade de você ter mais que uma empresa operando. Porque, como eu mostrei aqui, gente, por isso que eu falei que o debate é mais longo. Quantas pessoas nós estamos transportando por dia? 54 mil pessoas. 54 mil pessoas. Portanto, o sistema ele é deficitário. Eu tenho linhas que dão muito lucro
e eu tenho linhas que não dão lucro. Com uma cidade com 28 linhas apenas, como é que você faz essa divisão? Ele pode não se tornar atrativo para o sistema de transporte público. Então, à época, tomou-se essa decisão. Agora que vai vencer os 10 anos de concorrência que a empresa operou, esse debate volta à tona. E a cidade tem que apresentar um estudo e fazer esse debate para, ao licitar, ver com que modelo você pode operar daqui para frente. Então, ele não é um modelo estático, ele não deve ser para sempre, ele deve considerar o crescimento e desenvolvimento da cidade. Me perdoe porque o professor aqui está desesperado para pegar o microfone, mas eu gostaria de responder com mais profundidade as questões. Muito obrigado.